Dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você que tem nos acompanhado sempre em nossas transmissões. Eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, seu local de trabalho, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Eu quero pedir aos amados irmãos, você que pode, você que está ligado conosco, nos acompanhando, que você possa nesta manhã entregar literalmente sua mente para viajar comigo pelas páginas da Sagrada Escritura e mais do que tudo crer que Deus é o Senhor da sua vida, que Deus pode tudo, Ele é galardoador. E se você crê no poder que Deus deu a cada um de nós, no que Ele tem derramado sobre nós, nessa manhã você pode conquistar grandes coisas e viver uma vida extraordinária, diferenciada de tudo que você pode pensar. Meus queridos, nesse momento, eu quero fazer uma breve oração. Eu quero pedir a Deus que Deus nos conduza no caminho só de ida até a sua presença, que possamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero entregar em tuas mãos cada vida, Senhor, que vai estar de posse dessa transmissão, desta palavra, dessas orações, ó Pai, que o Senhor possa sustentar e levantar cada um com teu poder. Nesta manhã, meu Deus, de quinta-feira, e eu peço, eu coloque as mãos, meu Pai, sobre todas as denominações cristãs evangélicas. Só abençoa todo o povo católico, espírita, meu Pai, aos evangélicos, ó Deus, e aqueles, ó Deus, que até hoje diz no seu coração: eu sou um livre pensador, eu não quero um compromisso com uma igreja, eu não quero compromisso com um líder espiritual, mas essa pessoa se dá a ouvir a tua palavra. Eu quero pedir, meu Deus, trabalhe na vida desse homem, dessa mulher, onde o Senhor puder trabalhar. Derrama teu poder, meu Pai, e converta, Senhor, toda maldição em bênção. Nessa manhã eu te peço sabedoria, discernimento nesta palavra, que é uma palavra, sempre a tua palavra, meu Pai eterno, ela é extraordinária e carregada, meu Pai eterno, de mistérios. Por isso, meu Deus, se não estivermos no Espírito, se o Senhor não estiver conosco para nos usar, meu Deus, não conseguiríamos jamais ministrar a tua palavra. Eu te peço que nessa manhã o Senhor nos abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, eu quero pedir a você que tem nos acompanhado, toda vez que você entrar aí, que você deixe seu like, né? Ative o sininho, que você inscreva no nosso canal, que você convide pessoas a se inscrever em nosso canal. E com certeza você tem muito amigo, você tem muito conhecido. Isso vai ser muito bom você compartilhar das coisas boas que Deus tem nos dado, né? E o Senhor vai tocar muito na tua vida, no teu coração e abençoar muito a sua família. Meus amados, Deus me prendeu numa palavra. Eu quero ler com você alguns versículos. E logo depois que eu ler esse capítulo 12 de Atos com você, eu vou fazer algumas considerações. É impossível eu pregar em pouquíssimo tempo. E também não quero tomar seu tempo. Tem pessoas trabalhando, tem pessoas que estão dentro do ônibus agora, outros estão aí talvez numa portaria, né, indo, se locomovendo para o trabalho, voltando para casa. Mas eu quero deixar algo para você da parte de Deus, que Deus colocou em meu coração. Atos capítulo 12, eu vou ler com você alguns versículos e já já nós vamos estar falando um pouco dessa palavra. A palavra do Senhor em Atos 12, o texto está escrito assim: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. A palavra de Deus em Atos 12 fala assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os
E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram-no, se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele, estando irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não voz de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E você que me ouve, diga amém. E você diga graças a Deus. Meus amados, essa palavra é tão tremenda que eu quero parafrasear com você algumas coisas muito importantes. A igreja cristã evangélica, ela sempre foi uma pedra no sapato de muita gente, principalmente das autoridades pagãs, homens que não temem a Deus, homens que vivem na promiscuidade. Os incrédulos não querem se ajuntar e não querem dar ouvido à palavra de Deus, porque o que agrada muita gente é a prostituição, a promiscuidade, as coisas erradas. O que eu admiro também é que existe muita gente dentro da igreja que não dá ouvido à palavra de Deus como deveria dar. Mas nós estamos aqui falando de um episódio na igreja, na vida dos apóstolos. A Bíblia diz que Herodes mandou matar a Tiago, irmão de João, a espada, por causa da palavra e porque agradara aos judeus que não aceitavam o evangelho. Então você imagina que Jesus veio para aquele povo e aquele povo não recebeu a palavra de Deus. E naquela época, uma grande perseguição contra a igreja. Quando Herodes viu que matar Tiago agradou os judeus, ele agora manda prender Pedro, que era o apóstolo, o líder da igreja.
E prender por quê? Porque isso agradava aos judeus. A perseguição contra a igreja do Senhor era muito grande. E Herodes era um camarada que ele era muito carismático com o povo. Mas era um cara que não tinha moral nenhuma. Era uma pessoa que, infelizmente, o padrão moral desse homem era o pior que você poderia pensar. Idólatra, pagão, promíscuo, obstinado, orgulhoso, prepotente, o rei Herodes. Então você imagina que João Batista teve um problema com o Herodes lá atrás. Agora a igreja está tendo um problema com outro Herodes aqui na frente. Mas você imagina que Pedro agora está preso. Enquanto Herodes prende Pedro e fala: assim que passar a festa dos pães asmos, eu vou apresentá-lo ao povo e vou matar ele também. E a nossa vida, se você entender como cristão evangélico, o que é que você, debaixo de uma unção de Deus, o que é que você, pautado na palavra do Senhor, o que é que você, como uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo pode causar na vida de uma pessoa e na sua própria vida? Eu acho que você que me ouve agora, que tem andado levando uma vida de qualquer maneira, à la vontade, uma vida regrada das suas próprias vontades, e, infelizmente, nada condiz com aquilo que você deveria de crer e executar como servo de Deus. Então você imagina que Pedro ele está sendo guardado por 16 soldados. Um homem. Colocaram 16 soldados para tomar conta desse apóstolo. Por quê? Porque eles tinham Pedro como um homem perigoso. Não porque Pedro era habilidoso na espada, brigava muito bem. Não. Porque eles sabiam que poderes da parte de Deus foram dados a esse homem. Porque eles viram dentro de Jerusalém a história de Ananias e Safira, a história de aleijados, endemoniados sendo curados, e os demais não faziam. O mais interessante é que até mesmo milagres que aconteciam provocava a ira àqueles incrédulos. Então, quando Pedro está de noite preso, e Herodes falou: amanhã à noite eu vou apresentá-lo ao povo. Olha, o meu conceito vai crescer. Eles vão me adorar mais. Eles vão acreditar mais em mim. E aí, de repentemente, Pedro de noite está ali dormindo, ligados, 2 soldados algemados a Pedro. Você imagina que esse homem sozinho, que Pedro já não era mais um garoto, está agora algemado entre 2 soldados e tinha mais 14 homens em 2 portas fechando aquela cadeia, para que Pedro não saísse dali. Mas um anjo do Senhor apareceu naquele lugar à noite, resplandeceu uma luz, e o anjo chegou, tocou em Pedro, no lado de Pedro. Quando tocou, as algemas caíram e os soldados não acordaram. Um sono profundo foi ministrado naqueles homens. O anjo vem e fala para ele: veste agora, calça a tua sandália, joga a tua capa nas costas, cinge-te agora com a tua túnica e vamos sair daqui. E o anjo vai conduzindo Pedro. Ele abre a primeira porta, e quando chega na última porta de ferro, sem que o anjo tocasse, a porta se abriu. Então Pedro vai para a casa onde estavam os apóstolos, alguns irmãos em Cristo, onde estava a igreja reunida orando. E quando ele bate naquela porta gritando, fala: abre a porta, gente, sou eu. A menina que estava lá dentro, chamada Rod, vai ver. E quando ela ouviu a voz e entendeu que aquela voz era de Pedro, ela ficou tão emocionada que ela voltou correndo. Ela não abriu a porta. Ela falou: gente, Pedro está lá na porta. E começaram a falar que que a menina estava louca. Não, você está doida, está ouvindo coisas. Não, é ele mesmo. E Pedro continuou batendo. Então os irmãos foram ver e viram que era Pedro e fizeram um alvoroço naquela hora. Que bom que você está aqui. E ele disse: gente, acalma, fala baixo. E ele contou como o anjo de Deus tirou ele de lá. Olha como que os anjos têm um poder na vida daquela pessoa. Está realmente a nosso serviço, como diz Hebreus 1:7, né? Como que eles trabalham por nós. E o que é que nos faz levar uma vida tão vulnerável,
é a distância de Deus. Mas quando nós andamos com Deus, automaticamente nós somos protegidos, nós somos guardados, nós somos livres de laços e ciladas do adversário. Mas para isso é preciso uma comunhão. Outra coisa, eu falo para muitas pessoas que servem a Deus numa igreja, que olha para o pastor da igreja e acha que aquele dali como que eu vou te falar, o poço dos milagres. Você chega ali a todo tempo e aquele homem é responsável por mudar a história da sua vida. Você não sabe que aquele homem que está ali na igreja, que aquele homem precisa de uma cobertura espiritual, que aquele homem precisa de que a igreja ore pela vida dele. Amados, a batalha espiritual é muito grande, tudo que acontece de ruim vem sendo o pastor da igreja. E às vezes a pessoa acha que ali está um artista, que ali está um mágico, que ali está uma pedra, uma rocha, alguém insensível, que nada o atinge, que a hora que chega lá e está pronto. E muitas vezes você não sabe que a sua oração, sua participação em dar uma cobertura espiritual a esse homem. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava reunida, orando pela vida dele. Muitas das vezes a pessoa está fora de uma igreja hoje, vamos colocar, igual na nossa igreja, hoje não tem culto quinta-feira. Às vezes eu pergunto, o que o crente está fazendo essa noite? Porque, meus amados, até eu finalizar meia-noite, eu estou lendo a Bíblia, estou orando, estou clamando, estou intercedendo pelas pessoas, tanto do nosso ministério como fora do nosso ministério. Não são poucas pessoas que vêm até mim, mas às vezes falta uma cobertura espiritual. Para você ter uma ideia, um exército, o capitão, o general, o comandante, ele não pega a sua tropa simplesmente e joga todo mundo na linha de frente. No exército é assim, tem o artilheiro e tem o fuzileiro. O fuzileiro vai na frente, o artilheiro dá cobertura. É aquele atirador de elite, que ele está em pontos estratégicos para poder tirar a estrutura do adversário, para poder ajudar aqueles que estão indo de peito aberto para frente da batalha. Então você imagina que no mundo espiritual não é diferente. Enquanto o homem de Deus está preocupado nas organizações, na pregação, na oração, no culto, nas campanhas, amado, as pessoas da igreja têm que ter a consciência de orar por esse homem. Quando esse homem está passando por uma luta, por uma crise, não é simplesmente o seu envelope de dízimo. Tem hora que o dinheiro vai valer muito pouco, porque às vezes o inferno se levanta. Se levanta usando políticos, se levanta usando pessoas próximas da igreja para perturbar o ministério, para criar problemas para a igreja. Sempre foi assim, sempre será. Enquanto nós vivemos aqui, a perseguição é grande, mas a igreja tem que entender que não é apenas você construir um prédio num lugar, não é apenas você levantar, alugar uma loja, abre ali a igreja, a casa de Deus. Não, nós temos que orar. Porque às vezes o diabo levanta pessoas endemoniadas ao lado de uma igreja para perturbar o culto, para perturbar o ministério. E isso acontece de todas as formas que você pode pensar. Então, meus amados, a cobertura espiritual na vida daquele homem, que ele é o fuzileiro da igreja, ele está na frente da batalha. E nós precisamos de artilheiros para nos cobrir de oração. Então muita gente não entende. Pedro aqui está passando por um grande problema, mas a igreja estava unida e a vitória veio. Enquanto ele está encarcerado, e naquela noite, eu acho que Pedro não estava orando naquela hora. Pedro estava dormindo. Porque o anjo chegou e tocou do lado dele. Despertou ele. E no que ele despertou, as algemas caíram. O anjo manda ele levantar, um anjo. E quando aquela menina, Rod, vai avisar dentro de casa que Pedro estava na porta, eles falaram, é o anjo de Pedro. Quer dizer, então, que eles acreditavam que o Salmo 34:7, que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus, o Senhor os livra, estava agora se manifestando na vida de Pedro, eles tinham consciência. Mas era o próprio Pedro que estava lá. Detalhe, no meio de tudo aquilo, houve uma organização, Herodes está oprimindo mais o povo, mas num daqueles dias Herodes veste suas vestes reais. E agora ele vai, isso é muito sério que eu vou te falar, ele vai para a tribuna. Era o lugar onde Herodes se assentava com as suas vestes, com a sua veste da realeza,
As pessoas vinham até Herodes e as pessoas faziam pedidos a ele. E Herodes concedia o pedido da pessoa. Quando ouvia Herodes dar sentença, ele falava: é a voz de Deus e não a voz de homem. Eles falavam que a voz de Herodes era a voz de Deus. Meus amados, num desses dias, numa dessas conferências, havia todo um impasse diplomático. E aí o povo grita: essa voz não é voz de homem, é voz de Deus. E Herodes simplesmente enchia. O seu ego se enchia, se inchava, e simplesmente o que acontecia? Naquele dia, meu amado, ao invés de Herodes dar glória a Deus, por ele ter sido usado para uma coisa boa, para um impasse diplomático entre países, não. Herodes simplesmente ficou na zona de conforto. O que acontece? Mais uma vez o anjo pega uma verejeira, enfia dentro do nariz de Herodes. A história, o pano de fundo diz que ele foi comido de bicho. O que foi essa bicheira que deu nele? Uma mosca entrou em seu nariz, ele bateu a mão, e os ovos se estouraram, e os bichos tomaram conta do corpo dele, e em pouquíssimo tempo ele morreu, com infecção generalizada, comido de bichos, que bicho saía pela sua boca e seu nariz. Então você imagina que Pedro agora se pega Barnabé e Saulo, e eles vão fazer a obra de Deus, e a igreja crescia. No meio das tribulações ela crescia. Por quê? Porque era uma igreja responsável de visão. Eu quero dizer para você nessa manhã, eu não me importo, eu não fico assustado com perseguições à igreja. Eu não fico preocupado com as pessoas que se levantam contra a igreja. Eu vou te falar uma coisa. O diabo, ele usa mínimas coisas para poder perturbar a vida da gente. Ele usa som alto perto da igreja. Ele usa pessoas que, infelizmente, criam contendas com irmãos da igreja. O diabo, ele impede que pessoas cheguem à igreja, usa pessoas para isso. O diabo tira pessoas de dentro do ministério que não estão vigiando. O diabo coloca sua sementinha lá dentro, talvez uma pessoa que entra ali como se fosse um crente, e é um demônio disfarçado, para criar contendas, situações dentro da igreja. E se a igreja não tiver um grupo de oração, um grupo que clama ao Senhor, se não tiver um homem de Deus que anda com o Senhor, por que muitos ministérios têm sucumbido às dificuldades, problemas? Porque às vezes o homem acha que a igreja é dele, que ele faz do jeito que ele quer. Mas quando nós entregamos o ministério na mão de Deus na nossa vida, quando nós entendemos, eu tenho uma vocação de Deus, e a vocação de Deus me leva a orar e a montar uma elite de oração. Toda igreja tem que ter uma elite de oração que intercede pelo anjo da igreja. Deus, ele não vai ficar falando, ele não vai ficar dando voltas. Tudo que ele tiver de fazer, vai fazer com o anjo da igreja. Tudo que ele tiver de realizar. Ele não usa atalhos. Quando nós pegamos as cartas de João, as igrejas do Apocalipse, elas estão direcionadas ao anjo da igreja. Não era obreiro, não era ao diácono auxiliar, não era o pastor auxiliar, era o anjo da igreja. Era o homem que foi designado para estar ali organizando, administrando a casa de Deus. Ele não dá volta. Por isso existem ministérios que é uma bagunça generalizada, que toda hora alguém quer ter uma revelação, quer trazer para o pastor. Pastor, Deus me revelou isso, pastor, Deus me... pastor, é assim, assim. Amado, não que nós devemos ignorar, nós devemos analisar, mas nós devemos entender uma coisa: Deus constitui um homem como cabeça no ministério. Ele tem uma equipe que ela tem que se limitar a uma coisa: obediência e orações. Muita vigilância, clamor, visão espiritual, para que a igreja cresça, para que ela sobreviva às tempestades, aos temporais. Eu vou dizer uma coisa para você: não temas. Eu sempre falo com a pastora Conceição, eu não esquento cabeça com quem se levanta, não. Eu não tiro satisfação com ninguém.
Eu simplesmente entrego na mão de Deus. Senhor, o Senhor é meu advogado, é meu juiz, é o Senhor que vai julgar minhas causas. A igreja não é minha, é sua. A minha vida não é minha, é sua. E aí, meus amados, daí a pouco o ímpio está caindo. Porque o ímpio se levanta, mas ele cai. Ele cai. Por isso eu quero falar para você hoje. Por que nós estamos vendo pessoas passando por tantos sofrimentos na vida? Não é apenas circunstância. Não é apenas o momento. Às vezes, é porque algumas pessoas negligenciam a palavra de Deus. Algumas pessoas sem preparo nenhum quer dar uma de super-herói. Algumas pessoas que deveriam ser apacentados quer apacentar. Algumas pessoas que não têm nenhuma habilidade, que vivem só de conversinha fiada. Quer liderar pessoas, quer ser pregador, quer ser isso, quer ser aquilo. Amado, nós temos que passar pelo teste do tempo. Eu sempre digo, não foi eu quem quis ser um pastor. Foi Deus quem me levantou para ser um pastor. E falo para você que as guerras são grandes. As batalhas são grandes, mas eu falo com as pessoas, compensa. Porque lutar com Deus é vitória. Lutar ao lado de Deus é bênção. Por isso eu falo, não desista. O diabo não tem poder na tua vida. Não tem poder na tua vida. Eu vou falar para você de coisa simples aqui para a gente encerrar. Você imagina que você tem um vizinho do lado da sua casa que ele te perturba o tempo inteiro. Você é cristão. Se você ficar batendo boca com esse vizinho, é tudo que o diabo quer. Então o que você tem que fazer? Ore a Deus, coloque esse vizinho na mão de Deus. Fala, Senhor, converte ele. Porque se Deus não tiver um projeto de converter ele, Deus também pode matar ele também. Porque se Deus quisesse converter Herodes, convertia Herodes. Mas Herodes não queria nada com Deus. E há pessoas que não querem nada com Deus. É o livre-arbítrio. E se uma pessoa não quer nada com Deus, e se ela é uma pedra no caminho de um homem de Deus, uma mulher de Deus, automaticamente Deus vai tirar mais cedo ou mais tarde. Mas você tem que se guardar, você tem que se policiar o tempo todo. Porque pessoas são extremamente usadas pelo diabo para fazer com que a sua velha natureza volte. E uma vez que a sua velha natureza volte, você para de orar, lê Bíblia, fica amargo, nervoso, muitos angustiados. Essa é a verdade. Toda vez que eu tenho um problema sério, vamos colocar vizinho, tanto do lado da minha casa, como na igreja, do lado da igreja, eu coloco Deus na frente e falo, Deus, entra com providência. E não pensa não. Você imagina, nossa igreja está localizada no centro do bairro Progresso. Né? Automaticamente o nosso carro vai ficar onde? Na frente da igreja. Aí comerciantes que está lá com a sua loja para lá, pega os carros dele, coloca na porta da nossa igreja e deixa a loja deles livre. Você acha que isso é o quê? Ah, pastor, mas é livre. Mas para quem mora ali perto, conhece, pessoa tira o carro da garagem e coloca na frente da igreja. Falta de simancol? Né? Falta de reconhecimento? De entendimento, será? Me faltou aqui a palavra certa agora. Mas muitas pessoas são usadas por Satanás para tentar o quê? Desestruturar você, a gente. Né? Há pessoas que, infelizmente, elas perdem a noção do que é respeito. Do que é respeito. Então, se a gente não ir para a oração, é a nossa oração que abre porta. Por que é que Herodes colocou 16 soldados para tomar conta de Pedro? Porque sabia quem Pedro servia. Porque sabia como Pedro era usado. Porque senão, se Pedro fosse uma coisinha qualquer, ele teria colocado 2 soldados e falou, toma conta aí, tá? Mas ele colocou, foi 16. Para tomar conta dele. E não deu conta. Podia ter colocado 1 milhão. Não ia dar conta. Porque Deus é Deus. E quando Ele quer livrar, Ele livra. Quando estamos guardados nele, Ele cuida. Ele cuida.
Por isso quer dizer para você, se o diabo está causando um tormento à tua vida, faça apenas uma coisa, ore a Deus, entrega na mão de Deus, porque a sua vitória vai ser certa. Deus vai estar te abençoando. E mais, quando Deus entra com a providência, você não se queima, não respinga em você, você fica ileso. Muitos vai cair ao teu lado, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. E você vai olhar e vai ver a recompensa do ímpio na sua vida. Mas uma coisa eu te falo, não tem nada pior do que nós pegarmos um crente, uma pessoa que está na igreja, e só vive derrota, fracasso, tristeza, porque a vida dessa pessoa não condiz com aquilo que ela fala. Sai com a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, só abre a Bíblia dentro da igreja, não tem vida de oração em casa, não tem respeito por ninguém, não se respeita. E não se respeita. As amizades é as piores que você pode pensar. Amados, até o nosso círculo de amizade, até o círculo de amizade diz para as pessoas quem você é de verdade. Até o seu jeito de se vestir. Até o seu jeito de se relacionar com os irmãos na igreja e fora da igreja. Até a música que você ouve. Até os lugares que você frequenta. Até as casas que você entra. Vai falar muito a seu respeito quem é você. Eu quero pedir a você encarecidamente. Pega Atos 12. E medita em Atos 12 hoje. E pergunta para você mesmo. O que eu estou fazendo de positivo dentro da minha igreja? O que eu tenho somado de positivo na vida do meu pastor? Da minha pastora? Dos homens e mulheres que estão na frente da batalha? Quem tem sido eu dentro daquela igreja? Quando eu saio de lá, o que aquela igreja representa para mim? Quando eu estou em casa que não tem um culto, o que aquele ministério representa na minha vida? Porque eu vou te falar uma coisa. Pode não ter um culto hoje, quinta-feira, mas eu acordei hoje muito cedo, pensando no culto de amanhã, sexta-feira. Amanhã eu chego na minha igreja 4 da manhã. Para quê? Para limpar a igreja, esterilizar todas as cadeiras, deixar o ambiente abençoado e estar pronto para o primeiro culto que começa às 9 da manhã. Hoje eu vou passar o dia todo, o tempo todo, vigilante, orando, meditando para Deus me dar a palavra certa para amanhã. Estamos numa campanha denominada Campanha do Recomeço com Deus. Vamos completar o 3º elo amanhã. E até agora foi uma bênção muito grande. Mas a pergunta é: quem é você dentro da igreja da qual você congrega? Quem é você na vida desse pastor, da pastora, da família do pastor? O que também esse pastor é na tua vida, na sua família? O que ele representa? Qual é o grau de respeito, de humanidade que há nesse relacionamento? É uma pergunta que você vai responder para você. Mas se você tiver hoje curiosidade de pegar Atos 12 e ler com cuidado, com carinho, meditar, Deus vai te revelar muita coisa aqui dentro. E mais, não se preocupa com o teu inimigo não. Natural ou espiritual. Só entrega ele na mão de Deus, esquece que ele existe. Entrega e fala: Deus, execute juízo a meu favor. E você vai ver a recompensa de Deus a teu favor. Eu quero fazer uma breve oração com você e pedir a Deus que guarde o seu dia, que guarde você das redes sociais, que guarde você daqueles amigos indesejados, daquelas pessoas que adentram pela sua casa, sua vida, seu comércio e levam mais problema para você do que solução.
Vamos orar a Deus. Querido Deus e soberano Pai, eu te agradeço muito pela palavra, te agradeço muito pela tua presença, porque, meu Deus, estou aqui diante de um notebook, Pai, mas, Senhor, a atmosfera espiritual que está ao meu redor é maravilhosa. É a tua graça, meu Pai, me envolvendo para ministrar, ó Deus, a palavra, que vai chegar, ó Deus, a centenas e milhares de pessoas. Eu te peço, meu Deus, que onde essa mensagem chegar, que possa despertar e transformar vidas. Nesta manhã, meu Deus, eu estou me colocando na tua presença e peço, Senhor, que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão passando por lutas, pelejas, provações, enfermidades, ó Pai, crise financeira, crise no casamento, crise, meu Pai, com amigos, ó Deus, nos relacionamentos de amizade. Eu te peço, meu Deus, coloque as mãos para abençoar essa vida. E eu te peço, meu Deus, que essa pessoa venha colocar no seu coração, meu Pai, a levar uma vida séria, íntima contigo em oração, Senhor. E as manifestações do poder de Deus que acontecia lá na igreja primitiva, que vem acontecer hoje na nossa vida, no nome de Jesus. E nesse momento, meu Pai, nós decretamos, Deus, a vitória do povo de Deus, do povo, meu Pai, que te clama, do povo, meu Pai, que te serve. Eu entrego, Senhor, nesse momento, a vida, meu Pai, da Ismênia, meu Pai Miranda, do Edgar, seu esposo, toda a sua família, o Diego, meu filho, lá em Cataguases, e peço pelo Jefferson, lá em Teresópolis, ó Pai, abençoa a todos que estão ligados agora, a todos que me acompanharam até aqui. Eu peço pela vida da nossa irmã Eliane, protege, abençoa a vida dela, a casa dela, o restaurante dela. Tome em tuas mãos o Renato Fortes, a Ana Paula, a Mariana, meu pai, a Rafaela, ó Deus, João Batista. Abençoa poderosamente. Tome em tuas mãos a Cátia Regina, o Alan William e toda a sua família. No nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amados, pastor Isaías vai ficando por aqui. Se Jesus não voltar até às 15h30, às 15h30 tem mais uma palavra de Deus para nossa breve meditação. Uma boa tarde, um bom dia, bom dia, e também uma boa tarde e uma boa noite, dependendo de onde vai chegar essa mensagem, fuso horário. Que Deus abençoe você, que essa mensagem possa despertar você, que os seus olhos venham se abrir, que a tua mente venha expandir, para que você possa entender e se interessar por tanta coisa que está à sua volta, relacionado a esse ministério do qual você faz parte, porque Deus, ele é contigo. Não seja levita só o dia de você cantar na igreja. Não seja obreiro só o dia de você estar na igreja fazendo a obra. Não seja pastor só dentro da igreja. Não seja missionário só no campo. Não seja o evangelista apenas uma sala fechada, com um grupo de pessoas para poder ensinar, mas seja o evangelista nos 4 cantos desse planeta, onde Deus te levar, vá. Não seja um apóstolo com apostolado reduzido, né? Fechado a um púlpito, a um altar de uma igreja ou a um estúdio de televisão, mas seja um apóstolo que alce a sua voz nas ruas, que tenha prazer em andar com o vidro do seu carro aberto, para poder no sinal não dar uma esmola para o pedinte, mas dar uma palavra. E um toque das tuas mãos pode livrar um mendigo de morrer de fome e terminar a sua vida na miséria e na sarjeta. Talvez, se você crê que você é um agente de milagre, um condutor da presença de Deus aonde você vai, com certeza Deus fará milagres através da sua vida. Um bom dia, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.